Estamos começando mais uma live da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista e diretor de marketing da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Então, hoje nós vamos falar sobre as doenças inflamatórias intestinais novamente. Nós estamos aí na campanha Maio Roxo, que a gente fala sobre a conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Hoje nós vamos ter aqui um convidado, o Dr. Rodrigo Guimarães, que já até entrou aqui, deixa eu já convidá-lo. Só um instante. Deixa eu só fixar o nosso tema aqui de hoje, então, que é alimentação e suplementação nas doenças inflamatórias intestinais. Só um instantinho e já vou convidar o doutor. Só um minuto que eu vou fixar aqui o comentário para a gente. Então, alimentação e suplementação nas DI, né? Doenças inflamatórias intestinais. Deixa eu só fixar aqui o nosso comentário e vamos começar. Ok, então deixa eu convidar aqui o Dr. Rodrigo para participar comigo. Dr. Rodrigo, que também é coloproctologista na Sociedade Mineira de Coloproctologia. Já está entrando aí, só aguardar. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Marcelo, boa noite. Você tá bom? Tudo jóia. Você está me ouvindo bem? Eu tô. Eu tô com fone de ouvido porque geralmente quando eu não fico com fone fica dando um eco, e fica reverberando, acaba picando o áudio. O áudio tá Isso bom aí, para eu vocês? tô até abaixando o meu volume aqui para também não ter nenhum problema aí de eco. Maravilha. Então, Rodrigo, estava aqui introduzindo o tema, né, que a gente vai falar sobre alimentação e suplementação nas doenças inflamatórias intestinais, né? Falando do Maio Roxo, que é um mês que a gente faz essa campanha, né, de conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais que muitas pessoas não conhecem, né? Você quer introduzir aí o que são as doenças inflamatórias? Então, olha só, pessoal, para quem, né, nós estamos a semana inteira, né, falando e fazendo lives a respeito, né, das doenças inflamatórias intestinais. Tá? As doenças inflamatórias intestinais, ela compreende um grupo de doenças, tá? Na qual nós ainda não sabemos especificamente uma causa, tá? E que cursa com um processo inflamatório dentro da parede do intestino, tá? Que pode ficar restrita só à superfície interna, que a gente chama de mucosa, né? Como também ela se estender para toda a parede do órgão. Dentre elas, as principais seriam duas, né? A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, né, que ao longo dessa semana, né, a gente já dissertou muito a respeito delas, tá? Tá? Mas o principal, então, seria mesmo focar na questão da doença de Crohn e da retocolite, né, Marcelo? Excelente. Eu gosto sempre de começar introduzindo um pouquinho sobre a doença inflamatória, porque às vezes as pessoas não conseguiram acompanhar as outras lives, né? Mas quem Claro. tiver interesse, as lives ainda estão disponíveis aqui e no nosso canal no YouTube, que está crescendo lá. Então já se inscreve quem estiver assistindo, né, para poder receber muito conteúdo. Então acho que a gente pode começar falando, né, sobre a prevenção, né? A dieta tem algum papel na prevenção ou a dieta é um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças, Rodrigo? Pois é, então, Marcelo, você deve acabar vendo muito na sua prática que quando nós vamos falar sobre lidar com os pilares da vida, né, pilares da saúde, grande parte, né, dos médicos acabam não dando tanto foco para a dieta ou acabam terceirizando essa questão, né, de às vezes orientar o paciente de uma forma melhor, né, sendo que a gente acaba se ocupando muito mais da parte medicamentosa e acaba deixando, né, certos aspectos que eu acho que seriam tão importantes quanto se medicar, né? Até porque nós sabemos que dentre as causas das doenças inflamatórias intestinais, uma delas é o estilo de vida, é o fator alimentar, é o estresse interferindo no sistema imunológico que está dentro do intestino, né? Existe também a questão, né, que a gente vê cada vez mais frequente, né, a questão da microbiota interferindo no processo inflamatório intestinal, né, seja no desencadear da doença ou seja na manutenção, né, dessa doença ativa dentro do intestino. Então, assim, não dá para a gente poder tratar
né, independente de qual doença for, mas vamos focar realmente na questão da doença inflamatória intestinal, não dá para o paciente achar que ele vai tomar um remédio e ele não vai precisar mexer nas bases, né? Então, seria, né, controle de sono, a dieta propriamente dita, né, práticas de atividade física, né, técnicas de controle de estresse, relaxamento e tudo mais, né? Até porque, como eu já falei, né, um pouquinho anteriormente, tá, a questão da microbiota intestinal, ela vem cada vez mais forte, né, se destacando dentro como um dos principais fatores que podem estar correlacionados ao surgimento da doença inflamatória intestinal. Eu acho que E a gente uma, pode até depois falar dessa parte, né? Tanto da microbiota como dos probióticos. com É, uma certeza, coisa que a gente tem visto, né, é um aumento do número de casos em alguns países e muitas vezes associado a essa ocidentalização da dieta, né? E tem alguns nutrientes que podem ou não estar associados, né? Parecem ter fator protetor ou até fator de risco, né? A questão das fibras, as frutas, que muitas vezes vão proteger, né? Seria um fator protetor para o desenvolvimento dessas doenças. Isso já falando antes da pessoa ter, né? Um fator de isso. risco para a pessoa ter ou não, né? Então, as frutas teriam um fator protetor, as fibras poderiam ter, ácidos graxos ômega 3 também, né? Uhum. E os ômega Até, 6 como um fator aí de risco, né? exatamente. Até porque o que a gente vê muito, né, Marcelo, que os estudos mostram para a gente é que as doenças inflamatórias intestinais elas tiveram uma curva de crescimento extremamente rápido, foi a partir do século passado, né? Poucas as pessoas, né, que a gente ouve falar ou que a gente vê, né, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, né, seja, tá, pode ser porque não fez um diagnóstico, pode, mas o que a gente vê é que não era tão comum as doenças inflamatórias intestinais, assim como várias outras doenças crônicas, na frequência que nós estamos vendo que elas estão acontecendo e a piora progressiva, sabe? E não conseguir, sabe? E não querer ver que os nossos hábitos atuais e principalmente o modelo alimentar que a gente leva hoje em dia, sabe? Seria muito ingênuo da nossa parte se nós não achássemos que isso não teria uma interferência direta, né? E o interessante é que, assim, quanto mais se estuda, mais se chega àquelas conclusões de que é uma dieta, assim, que a gente recomenda para todo mundo, né? Uma dieta que vai ser rica em fibra, frutas, vegetais, né? Diminuir, assim, quando a gente fala que a pessoa não deve exagerar nos carboidratos, nas gorduras saturadas, né? Às vezes é mal entendido, né? E, na verdade, é evitar o exagero, é ter um equilíbrio na dieta, né? Os estudos vão mostrando sempre cada vez mais isso, né? E estudo com dieta é muito difícil, né, Rodrigo? Porque muitas vezes são estudos recordatórios, mesmo que com métodos validados, né? São estudos que são sujeitos a falhas, né? E o estudo prospectivo com esse tipo de doença é difícil, né? Você E, vê, tem alguns estudos aí com muitos pacientes, são estudos que têm outros focos e que acabam pegando aqueles pacientes e vendo os fatores de risco, né? Mas é um estudo muito difícil, né? Com dieta em humanos, né? uma coisa que também você deve ter que levar em consideração, né, é que dieta é muito cultural também, né? É muito regional, é muito geográfico, sabe? Então, você não conseguiria fazer, sabe, um estudo com uma amostra muito grande, um estudo mundial de grande confiança para poder mostrar realmente, sabe? Como é que eu vou falar? Não é que não tem embasamento científico, sabe, porque a gente vai estar falando aqui, mas é porque realmente criar um estudo robusto, né, é, com um número de pessoas muito grande para que nós tenhamos evidências muito claras a respeito do assunto, realmente é muito complicado, né? Porque são várias variáveis, né? O que você come hoje, você não come amanhã, você não come depois de amanhã, né? Assim, então, como é que você mantém uma rotina, sabe? Sendo que mudar hábitos é o que você deve pegar muito no consultório, eu vejo muito aqui também, né? Mexer nos hábitos dos pacientes é o que É a eles coisa mais menos difícil. querem, né? É, Eles chegam no consultório querendo o remédio, porque é mais prático, não tem que mexer com a rotina do dia a dia, é verdade. mas, né, se você tem uma doença crônica, é porque você foi enchendo o copo até que ele transbordou. Agora, o que que causou esse transbordamento? Entendeu? Quais são, sabe, como é que você lida com a sua vida?
né? Essa questão é que tem que ser levada também muito, muito em consideração, né? Uhum. Agora, e se a gente partir para a parte de tratamento, né? A questão assim que durante muito tempo foi muito moda, né? A questão que todo mundo tem que suplementar tudo, pega um monte de polivitamínicos aí, toma e tal. Isso seria indicado para os pacientes de doença inflamatória intestinal, todo mundo tomar, só alguns? Como que seria isso, Rodrigo? Na sua prática, o que que você faz e o que que a gente tem de literatura? Então, olha só, você, o paciente que tem uma doença inflamatória intestinal, ele por si só, ele já tem um trato digestivo que não absorve direito, né? Porque tem uma superfície inflamada, né? Muito se fala hoje sobre um aumento de permeabilidade intestinal que fica fazendo uma hiperativação do sistema imune, mas como são pacientes que têm uma superfície inflamatória, uma superfície intestinal muito inflamada, tá? Essa superfície que fica em contato com o alimento, ela vai ser a responsável por fazer a absorção de tudo que você, a teoria, digeriu, né? Então, se você tem, é, pensando em suplementação, do que adianta você tomar um suplemento se você não consegue absorver esse suplemento? Entendeu? E fora que assim, suplemento, ele tem, sabe, ele já fala por si só no nome, sabe? É uma complementação do tratamento. Do que? De você mexer realmente na base, sabe? Fora que grande parte dos suplementos que você acaba consumindo durante, né, seja fazendo qualquer tipo de tratamento, se você pega um nutriente que está dentro de um suplemento e o mesmo nutriente dentro de um alimento, a forma que o seu corpo interage com ele e absorve é completamente diferente, né? Porque um ajuda o outro, né? Por exemplo, vamos pensar o seguinte, tá? Tem paciente com doença inflamatória intestinal, né? A gente, quando faz uso de aminosalicilatos, por exemplo, né? Mesalazina, sulfasalazina e tudo. Grande parte dos médicos acabam fazendo uma suplementação de ácido fólico, porque esses pacientes eles têm um déficit de ácido fólico. Esse ácido fólico ele não vai ser absorvido se não tiver zinco. Então, assim, se você come um alimento que tem ácido fólico e zinco, você consegue fazer uma reposição, às vezes, muito melhor do que o ácido fólico isolado, sabe? Então, isso, sabe, de querer suplementar sem você mexer realmente na dieta do paciente, isso você não vai ter o resultado que você esperaria se você realmente tivesse mexido na dieta, sabe? Isso pode ser o suficiente para você atingir as necessidades que você teria, sabe? Então, assim, fora que você está lidando com química, você está lidando com corantes, você está lidando com recipientes, que vem toda essa carga junto com o nutriente e que para um paciente inflamado, o intestino vai ter que lidar, né, com esse processo e isso pode, inclusive, piorar o processo inflamatório do paciente, né? Não é simplesmente um Pois é, eu acho nutriente que puro ali. uma coisa interessante que você falou foi do ácido fólico, né? Que ele atua também como um marcador de fase ativa, né? E o ácido fólico ele vai ficar mais baixo durante a inflamação só pelo processo inflamatório mesmo, né? Uhum. E é importante essa reposição e também, né, o acompanhamento dos níveis na fase de remissão, né? Porque senão a gente vai ter um valor falseado muitas vezes, né? Claro que esses pacientes têm uma tendência realmente a ter, né, uma baixa, mas a gente tem que também medir na hora certa, senão a gente vai ter a ideia de que a pessoa está tendo uma baixa, né? E alguns outros marcadores vão ficar mais altos, né? Se a gente pegar ferritina, por exemplo, É, cobre. Então, se a gente dosar num momento inflamado, a gente vai ter a falsa impressão de que aquilo ali está alterado, né? Então, até para exatamente. orientar a nossa reposição. Agora, e naquele paciente que tem realmente um déficit, né? Se a alimentação só não for suficiente, aí a gente tem que fazer suplementação, né? Mas é importante orientar o paciente, né? Que não deve ser dessa forma tão genérica, tomando qualquer suplemento, né? Tem que ser uma Exato. coisa direcionada para o que ele está precisando, né? Exatamente. Sabe? E fora que nós não temos capacidade técnica para poder lidar, sabe, com plano alimentar, né? Médico, em teoria, não pode prescrever um plano alimentar, né? Então, é sempre muito importante nós termos junto de nós sempre,
né, que nós atuemos de forma multidisciplinar. Ou seja, né, sempre temos uma nutricionista, né, para poder conduzir também o caso em conjunto conosco, né, para ter realmente um sucesso terapêutico melhor, né? Eu acho que esse assunto que você tocou é muito importante, essa questão da equipe multidisciplinar, né? Essa questão de poder ou não prescrever o plano alimentar, se a gente entrar nessa discussão, a gente vai ficar só nela, porque Exatamente. realmente tem muitas opiniões e jurisprudência sobre isso aí que eu acho que realmente não vale a pena a gente entrar agora, mas concordo com você, tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Senão a gente vai acabar assim, vendo o paciente de uma forma não completa, né? E é importante ter essa integração, né? Com certeza. Isso faz toda a diferença, né, em questão de resposta para o paciente. Uhum. E o paciente desnutrido, Rodrigo, como que é, assim, na verdade, como que é o paciente como um todo, o paciente de doença inflamatória intestinal? Ele vai ter um gasto calórico maior, o gasto calórico dele é o mesmo de uma pessoa que não tem doença inflamatória? Como que funciona essa parte? Então, olha só, pessoal, vamos imaginar que o seguinte, tá? O paciente com doença inflamatória intestinal, ele está constantemente numa destruição intestinal e numa reconstituição, né? Então, está sempre inflamando e o organismo tentando recuperar esse intestino, tá? Então, ele por si só, ele já está num estado que a gente chama no estado de catabolismo, ou seja, tá? Ele tem um gasto energético muito maior simplesmente por ele ter uma doença ativa, tá? Então, é sim, tá? Grandes casos que a gente vê, tá? É que o paciente tem realmente uma tendência muito grande a desenvolver quadros, né, de desnutrição, principalmente nos casos de paciente com doença de Crohn, porque além de ter um estado metabólico muito mais ativo, ele ainda tem uma superfície de absorção prejudicada. Sabe assim? Então, ele gasta mais e o que ele consome, às vezes, ele não consegue nem absorver direito, né, Marcelo? Então, isso Uhum. tem que ser levado realmente em consideração, né, em casos mais avançados Realmente. de doença inflamatória intestinal, sabe? Nós, às vezes, temos que lidar com situações que a gente tem que internar o paciente para tentar fugir da via digestiva, para a gente conseguir ofertar para esses pacientes, né, tá, o nutriente de uma forma mais, digamos, biodisponível, entendeu? Que ele consiga reter esse nutriente para conseguir, né, lidar com todo esse processo inflamatório que ele tem não só no intestino, né? Eu peço desculpa, o cachorro tá latindo até aqui, atrapalhando um Preocupa. pouquinho. Mas realmente o paciente de Crohn, né, ele tem uma tendência maior à desnutrição, né, por esses aspectos que você falou. Realmente é uma coisa que a gente vê mais e às vezes vai precisar de internação, né? E a desnutrição é um fator de risco aí, independente para um monte de coisa, né? Fator de risco para complicação da doença, para tromboembolismo, piora de qualidade de vida e risco de morte também, né? Então, assim, a gente tem que ter um acompanhamento, ficar de olho nesse tipo de paciente, né? E lembrar que também tem alguns nutrientes que a gente tem que ficar mais atento, né? Especialmente proteína, né? O Exatamente. paciente com doença ativa, a gente vai dar um pouco mais de proteína, né? A gente vai calcular a mais aí, né? Um paciente que está, igual você falou, no estado catabólico, né? Exatamente. Ele tem um gasto muito maior, né? Não só para se manter, como para recuperar esse organismo que está extremamente inflamado, né? Uhum. Agora, e as dietas, assim, específicas, né? O que você já leu aí sobre alguma dieta que seja específica para doença inflamatória? Não tem? Vai de acordo com a tolerância do paciente? Como que é feita essa orientação para doença inflamatória? Então, Marcelo, uma coisa que eu lido muito no consultório, tá, é não entrar em modismos, sabe? Uma dieta, ela tem que ser personalizada para cada paciente, independente do tipo de doença que ele tem, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, sabe, e voltando naquele assunto da microbiota, é que o que a gente vê na prática é que grande parte dos pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm uma baixa diversidade dessa flora intestinal, tá? E o que a gente tem que tentar fazer é aumentar essa diversidade. Mas aí o que a gente vê muito na prática, sabe? E que você citou lá no início, seria, por exemplo, o uso de probióticos, né? Muito se discute, né? É um campo bem áspero, né? Assim, tem gente muito a favor, tem gente que não é a favor. Pensar em aumentar a diversidade,
da flora intestinal para poder ter um controle imunológico melhor, para poder deixar esse sistema imune um pouco mais calmo, digamos assim, não vai ser com probiótico que a gente vai conseguir, tá? O probiótico, ele tem que ser usado, sabe, é o que eu falo com o paciente, né? Seja o paciente com doença inflamatória intestinal, com síndrome do intestino irritável ou qualquer outro, né? Já chega e já vai lá na farmácia porque é de fácil acesso, ou vai nos iogurtes fermentados, nos leites fermentados e acha que está fazendo da forma correta. É muito simples pensar assim, né? Tem pouca variedade, então manda a bactéria para dentro que resolve, né? Exatamente. Sabe, sendo que você tem que lidar com um ambiente que já está completamente destruído, né? Sabe? Então, você tem que primeiro remover tudo o que está atrapalhando esse intestino, sabe? Para depois você fazer um reequilíbrio, para lá no final você pensar, sabe, numa recolonização e com o uso de probióticos, sabe? Então, tá? É o que eu sempre falo com o paciente, tá? O probiótico, para mim, ele é a cereja do bolo. Ele não é o início, ele é o final. Ele é muito bem-vindo? Ele é muito bem-vindo, principalmente para o paciente com doença inflamatória intestinal, tá? É claro que nós temos que pensar que probiótico não é inofensivo, né? Muita gente acha, sabe, que pode tomar probiótico e que não vai acontecer nada. Principalmente o paciente imunossuprimido é uma coisa que nós temos que são os casos de pacientes, né? Por exemplo, os casos dos pacientes com doença inflamatória intestinal, né? São os casos né, de paciente que está fazendo uso de corticoide a longo prazo, ou que está em terapias biológicas avançadas, né? Nós temos que pensar que nós estamos dando bactérias para esse intestino que está extremamente permeável, com o sistema imune extremamente ativado, né? E a gente está tentando deixar ele mais calmo e você vai lá e coloca um probiótico no meio que pode, inclusive, ser mais maléfico do que benéfico, né? Mas a questão da dieta, né? Voltando lá no gancho da dieta, sabe? Eu acho que tudo tem que ser personalizado, tá? E principalmente, antes de se pensar num perfil dietético, a gente colocar o paciente, sabe, em algum protocolo dietético, tá? Antes de mais nada, esse paciente tem que estar comendo comida de verdade, né? Porque a gente vê muito paciente, né, que acaba, por ser mais prático, acaba colocando, né, muitos alimentos processados, industrializados, né, cheio de corantes, aditivos e papapá, que interferem de forma direta Uma tendência, na né? E atividade do substituindo a comida, né? Então, assim, né, precisa de vitamina D, toma uma cápsula de vitamina D. Precisa de fibra, toma um suplemento de fibra. E assim vai substituindo tudo, né? E, assim, nesses exemplos que eu dei são até melhores, né? Porque muitas vezes, aí você falou, né? A comida industrializada, né? Que vai substituindo a comida natural, realmente, né? Se não tem comida de verdade, não tem como ter saúde, né? Você Por isso que eu deixar falo de assim, é comer um muito mais alimento. do que a doença inflamatória, né? A pessoa tem que ter uma alimentação saudável para uma pessoa, né? Não, e o que a gente vê, sabe, é que com a doença inflamatória é uma das formas mais agudas que a gente vê como é que o intestino é extremamente importante para o corpo como um todo, né? Até porque nós temos as manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais, né? Então a gente vê que o que acontece no intestino não fica só no intestino. O corpo inteiro sofre, né? Grande parte dos pacientes com doença inflamatória intestinal são deprimidos, têm transtornos de humor, né? Assim, tem as dores articulares, tem as sacroileites, né? Então isso mostra que o processo inflamatório que está acontecendo no intestino não está ficando só no intestino e realmente não fica, entendeu? Ele circula no corpo inteiro, né? Então, sabe, e você vai ficar insistindo numa dieta, né? Sabe, que você não come o alimento que que você dá preferência para um produto industrializado, para um produto alimentício, ao invés de um alimento que vai te nutrir e o outro que vai só saciar a sua fome. Um vai te inflamar, o outro vai te desinflamar, né? Sabe, é o que eu falei, né? Doença inflamatória intestinal não adianta a gente querer dar passo para frente se o paciente também não assume a responsabilidade de mudança de estilo de vida e isso a dieta interfere de forma direta, né? Uhum. Eu acho interessante, assim, toda vez que eu falo alguma coisa sobre dieta de doença inflamatória, né, e muitas vezes eu falo assim que por si só não é uma restrição, não é uma dieta específica, né, mas que a gente tem que olhar igual você falou, né, de forma individualizada,
de acordo com as tolerâncias e até a fase que a pessoa está, né? Fase ativa, fase de remissão, desnutrição ou não, né? Então, assim, a gente não pode usar a fórmula de bolo, né? Porque senão a gente vai passar para todo mundo e aí não vai ter a resposta, né? E muitas vezes as pessoas ficam até nervosas quando você fala esse tipo de coisa, porque fala, como assim não tem restrição? Porque ela tem uma restrição, ou porque ela está numa fase específica da doença, né? Não, e às vezes é até mais difícil de você fazer restrição e o paciente não conseguir entender ou ele não querer criar esse hábito novo, sabe? Não é que precisa restringir para o resto da vida, sabe? Mas até que nós conseguimos chegar no equilíbrio, sabe? Precisa realmente abrir mão de certos hábitos, porque são esses hábitos ruins, sejam dietéticos ou outros, que, sabe, que colaboraram, que se somaram no ambiente, formou esse caldo no qual você se inseriu dentro da doença inflamatória intestinal, sabe? Então tem que realmente vestir a camisa, sabe? Não é só chegar no médico e querer um remédio e achar que está tudo resolvido, ainda mais para doença inflamatória intestinal, né? Pois é. E como você falou, né, tem aquela mucosa inflamada, muitas vezes vai ter déficit de alguns micronutrientes, né? Então, assim, tem que fazer exame de tempos em tempos. É importante a gente entender também que a pessoa ter a aparência saudável não significa que não está com déficit de nada, né? Pode ter, Exatamente. e é muito comum, o déficit de vitamina D, de ferro em específico, né? Muitas vezes o paciente inflamado, ele vai ter essa deficiência, a gente tem que acompanhar, tem que repor, em alguns casos repor até de forma venosa, porque o paciente muitas vezes não tolera, né? Especialmente se ele estiver em fase ativa, a via oral, né? Mas Exatamente. assim, sempre que a gente puder também tentar as vias mais naturais, né, Rodrigo? Via oral primeiro, se for o caso, enteral, e por último tentar as vias parenterais, né? Exatamente, né? Porque elas não são livres de complicação, né? Assim, então, né, sempre dá, né, realmente preferência para via oral, até porque, voltando na história da microbiota, né, você, quando você come, você não nutre só você mesmo, né? Você nutre essa microbiota que está ali para te ajudar em vários processos de produção, né? Por exemplo, nessa vitamina D. A vitamina D, a produção é feita pela microbiota, né? Se você consome a vitamina D que alguma microbiota produziu, sabe? Então, tá, se você não cuida da sua alimentação, você não está cuidando da sua microbiota, né? Então, realmente, a via oral, né? Sabe, tipo assim, eu acho que eu falei foi com a Kantia na última vez. Sabe, o termo que a gente chama, né, de microbiota, a gente fala que a nossa microbiota ela é comensal, ela é própria nossa. Né? O termo comensal significa, tá, aqueles que comem na mesma mesa. Então, assim, você oferta, né, um alimento para o seu organismo e para a sua flora intestinal. Ela vai comer a mesma coisa que você come. Então, ela também vai sofrer consequências daquilo que você come. E você vai sofrer consequências das alterações que você causou nessa microbiota que está toda alterada por hábitos alimentares errados, por uma dieta errada. É. Acho até interessante você ter citado aí de outra live, né? Porque esse projeto que a gente está fazendo de live com especialista, eu gostaria até de falar para todo mundo, que foi um projeto que a gente começou exatamente no Maio Roxo do ano passado. E o projeto deu super certo, a gente já tem mais de 10 mil visualizações, né? O nosso perfil aqui cresceu de 100 inscritos para 1.200 inscritos. Nós estamos com o canal no YouTube que está crescendo também. E todo mundo está convidado a participar. A gente está fazendo toda semana. Nós estamos chegando aqui no nosso limite de horário, mas eu queria te agradecer muito, Rodrigo. Queria que você desse um recado final aí para as pessoas sobre essa questão de alimentação e suplementação. Vou dar o mesmo recado que eu dei na live da Kant, tá? Eu acho que não custa a gente bater na tecla, tá? Eu acho que se fosse para dar um recado final seria assim: descasque mais e desembale menos, entendeu? Você cuidando melhor da sua dieta, você já consegue se munir de uma forma bem melhor, não só pensando em doenças, né, pensando em fases de pandemia, né, não vou estar falando nada sobre isso aqui, mas você pensando como um todo, né, tá, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar daquilo que você coloca para dentro de você mesmo, tá? Porque isso vai repercutir, né, em todos os aspectos. Então, né, desembale menos, descasque mais, né? Vamos comer comida de Exatamente, verdade. concordo plenamente com você. E é engraçado que a gente acaba sempre assim,
a gente está inserido num contexto, né? Você vê que assim, você, às vezes fala um pouquinho da pandemia, a gente sai um pouquinho do tema, porque é isso, né? Igual a doença inflamatória, gente. A gente está inserido num contexto, não é o suplemento, né? É todo um contexto que a gente tem que ter. Então, igual você falou, é o sono, é a atividade física, é comer bem. Aí a suplementação vai entrar naquele paciente que tem carências específicas que a gente vai usar. Você falou do probiótico também. Não adianta a gente dar o probiótico sem dar a comidinha dele, digamos assim, né? A gente tem que Exatamente. estimular a nossa flora boa e não só mandar bactéria para dentro, né? Então é todo um conjunto, Com né? Eu certeza. achei que foi excelente seus esclarecimentos, Rodrigo. E com certeza vai ser convidado para fazer mais lives com a gente. Um E quem prazer. está assistindo, gente, então, ó, participa com a gente, ajuda a divulgar. Esse programa Live com Especialista, ó, nós estamos toda semana, o ano todo, só nessa semana que a gente concentrou um pouco mais para falar mais sobre as doenças inflamatórias intestinais. Mas o projeto é para o ano todo e está sempre um especialista aqui conversando com vocês. Vocês podem mandar perguntas. Hoje acabou que não deu para eu abrir para as perguntas, porque realmente foi um tema bem denso, né, para a gente É. discutir. Então, muito obrigado, Rodrigo. Um Eu grande que te abraço e agradeço o até a convite. próxima. Maravilha. Um abraço para todo mundo. Boa noite.